Queridos, mais uma vez aqui no Upper Chamber, com o coração queimando, com uma grande expectativa e esperando que Deus vai fazer algo maravilhoso hoje na sua vida, nas nossas vidas. Eu tenho recebido muita gente nos encorajando, né? Nós fomos encorajados antes de fazer esse podcast, estamos sendo encorajados dia a dia por irmãos que falam, não, vai embora, mete bala, vai para frente, e tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm sido abençoadas, eu tenho sido abençoado de uma forma tremenda, espero que você esteja sendo abençoado. Eu falei que eu estou virando um youtuber, né? Não estou esquecendo, não esquece de inscrever aí no canal. Manda essa mensagem para alguém, se edificar a sua vida, manda para alguém, fala que ouve isso aqui, assiste isso aqui por alguns minutos, e se estiver abençoando a sua vida, se estiver abençoando a sua vida, também nos manda mensagem. Nós vamos estar orando, já estamos orando pela sua vida, né, com uma grande expectativa. E hoje, cara, eu estou assim muito abençoado com um cara que é um amigão que Deus colocou nas nossas vidas. Eu e Apple somos muito abençoados pela família dele, pela vida dele. O nome dele é um mistério, né? Que a gente chama ele há vários anos de China. E hoje, finalmente, eu estou aqui com China. E China, muito bem-vindo. Deus abençoe. Ele é um pastor maravilhoso aqui da cidade, que tem nos abençoado de uma forma tremenda. Eu falo um pouco sobre você, China, sobre o que está no seu coração aí? Dá o Hoje, seu resumê, vamos embora. muito bom, Judson, estar contigo aqui. Não vou contar a história do China, porque ela é muito sem graça, né? E quando as pessoas olham assim, falam, mas que China é esse, né? Parece que é China do Paraguai, né? Mas o fato é que nem minha mãe me chama pelo meu nome, que é Paulo, né? Mas ficou essa marca aí do China durante esses anos e acho que mais marcou a nossa vida, né? Durante quase 20 anos aí de ministério, relacionamentos, né? E como foi bom esse encontro que nós tivemos aqui, né? Em Fort Myers, né? Eu cheguei aqui com expectativas, com medos, né? Onde que a gente vai encontrar pessoas para compartilhar? E aí encontramos grandes amigos aqui, né? Como você, a April, tantos outros aqui na cidade, que o Senhor está nos unindo no mesmo propósito, né? Da gente pensar, abrir o nosso coração, sonhar juntos e compartilhar com os irmãos aí, pelo mundo aí, né? É uma coisa, né, China, que Deus nos trouxe para cá numa época onde havia, daí a pouco nós descobrimos que nós fomos enviados na mesma época, o Espírito Santo estava falando sobre essa região, né, que se chama Southwest Florida, né? Várias palavras proféticas como que estavam no ambiente, né, para essa hora, e nós andamos assim com uma expectativa. Nós estamos no tempo de Deus, Ele está fazendo algo maravilhoso. E uma das razões, queridos, para a gente fazer o Upper Chamber, você que está nos assistindo, é porque as conversas que a gente tem fora, né, a gente reúne semanalmente para conversar, para orar, para chorar junto, para falar do reino. E a gente fala, sabe de uma coisa? Eu acho que isso vai edificar pessoas. Exatamente. Aquilo que Deus tem feito com a gente. Eu sou tão edificado no nosso tempo junto com os pastores, de chorar juntos e orar juntos e carregar o fardo uns dos outros. E o Upper Chamber tem esse propósito, né? De criar uma atmosfera de intimidade, de abrir o coração, de ser... a gente estava falando antes, né, Chino? Acho que um dos grandes segredos do ministério é a vulnerabilidade, dizer, eu sou humano, eu sou Exato. homem, eu preciso de gente comigo, eu preciso de pessoas que falem na minha vida, e eu creio que essa graça que Deus tem trago para Fort Myers é maravilhoso. Então, China, muito bom estar com você. E olha, nós vamos fazer alguns programas juntos, não sei Legal. quanto tempo, porque os assuntos que a gente tem para falar são muito exaustivos, e vai ser maravilhoso, abençoador. Glória a Deus. Eu queria, não vou perder muito tempo, vamos lá. Eu queria começar o nosso assunto, nós queremos falar sobre uma coisa que o China tem graça, né? A gente fala muito sobre isso. Quando nós nos conhecemos, você lembra, eu falei que o meu coração queimava para cuidar de missionários e cuidar de ministros, e foi muito interessante que eu lembro que era a mesma coisa que tem no seu coração. Exato. Na Inês, vocês sempre cuidaram de líderes, de ministros, e isso para mim foi muito precioso, né? Então eu estou muito empolgado e eu falei que, China, vamos começar esse primeiro programa com você, falando sobre esses assuntos. E um versículo que veio na minha mente, eu vou ler aqui para você, está em Marcos 6, versículo 30.
Os discípulos estão chegando de uma viagem missionária, o avivamento, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, coisas maravilhosas acontecendo, e eles retornam para dar o relatório para Jesus. Há uma empolgação, não sei quantos mil foram salvos, não sei quantos foram curados e tudo mais, e Jesus se alegra com aquilo, mas ao mesmo tempo que Jesus se alegra, Jesus faz uma coisa, olha que coisa interessante, diz assim: retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Eles estavam dando um relatório do que aconteceu. Então convidou-lhe Jesus: vinde somente vós comigo. Interessante isso. Para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco foram para um local despovoado. Esse versículo, toda vez que eu leio ele fala: meu pai. Se eu fosse Jesus, eu falava: vamos planejar a próxima campanha missionária, me dá o relatório, deixa eu ver as fotos, vamos publicar isso logo de uma vez, já vamos planejar a próxima agenda. Mas Jesus olha para eles e fala: sabe uma coisa? Vocês estão com fome, vocês estão cansados, vocês precisam descansar. Interessante, eu estava pensando ontem como que muitas coisas maravilhosas, muitas revelações maravilhosas de Jesus foram num ambiente onde até mesmo ele falou: eu estou com fome e com sede. Ele encontra a mulher samaritana. Né? Daí a pouco ele vira para outro e fala: eu estou com sede. Daí a pouco ele vem um mover tremendo de Deus. Então, em momentos que aparentemente são triviais, são momentos onde nós aprendemos as maiores lições. E, China, eu queria que você falasse comigo um pouco. Primeiro, esse Jesus que ama obreiros mais do que a obra, é verdade ou será que é loucura da nossa cabeça? Esse Jesus que ama o pastor gente, ama o missionário gente. Me fala um pouco sobre isso. É muito louco esse texto, porque no 31 fala: havia muita gente indo e vindo. E parece que o propósito da gente é alcançar pessoas, né? A gente está envolvido com muitas pessoas. Mas tem hora na vida do pastor, do missionário, e são muitos momentos assim, e foi para Jesus assim, né? Que tem tanta gente que a gente precisa se retirar, a gente precisa estar com pessoas próximas. Você vê que o objetivo deles, o objetivo de ganhar o mundo é ganhar pessoas, né? Então tem um contraditório aqui no texto, né? Olha, tinha tanta gente que eles precisavam se retirar, estar nesse momento de solitude, né? Jesus, exatamente. Jesus não está entendendo, Jesus. Agora que a coisa está bombando, exatamente. Você quer que eu descanso, deixa aí um pouquinho mais. É interessante. Por que Jesus louco. Não deu uma vitamina, alguma coisa para eles? Falou: vamos embora, gente, você descansa no céu. Eu já vi alguns pastores falando: não, o nosso descanso vai ser lá no céu. Preocupa não. Vamos embora. Pega a família e sai arrastando. E eu sei que você vê isso também. E eu vejo isso também, e eu também já fiz isso muitas vezes, onde a gente sai arrastando os nossos filhos, a nossa família, e a gente acha que isso que o Senhor está nos mandando fazer, quando no processo a gente perde nosso casamento, a gente perde nossos filhos, a gente perde a nossa saúde. E vendo esse versículo de Jesus, eu falei: meu pai, que Jesus é esse, cara? Que Jesus é esse que olha para mim e fala: sabe uma coisa, Judson? Que legal que você tá com a sua agenda cheia, mas vem cá, filho. Senta comigo um pouco. Vamos para um lugar deserto. Deserto isso. Não, Jesus, eu quero bombar. Agora é a hora, a multidão aí. Jesus fala: não, olha, eu sei que a multidão tá aí, mas a multidão te espera. Entra no barco comigo. Porque você não teve tempo nem de comer. Olha que loucura. O ministério era tão agitado, as coisas boas estavam acontecendo que eles não tinham tempo nem para comer. E nesse aspecto, muitas vezes a gente se torna solitário em meio à multidão. Né? A gente está no meio de uma multidão, a gente está fazendo coisas para Deus. Essa é a vida do pastor, do missionário. Eu acho que essa motivação do relatório foi que me levou ao encontro de missões, né? Quando eu fui para a África a primeira vez, né, com a Inês, e quando a gente chegou lá, a gente quer conhecer tudo, e o casal que recebeu a gente são grandes amigos hoje, né, de anos, o Walter e a Alzira. E interessante que o primeiro olhar da igreja, né, esse olhar mais imaturo, esse olhar que às vezes a gente acha que a gente é tão espiritual, né,
E parece que tem uma grande espiritualidade na humanidade, Come on. Isso. né? Então Jesus está ensinando isso, que muitas vezes a gente não enxerga. Então a gente chegou na África para quê? Para conhecer projetos, né? Eu até escrevi um livro, né? Um diário dos 13 dias que eu fiquei da primeira vez, né? Mas, e cada dia a gente ia para um projeto, Judson, com os missionários e corria, e aquele calor, né? Aquela exaustão e aquele sentimento, poxa, eu estou fazendo algo importante, eu estou fazendo a obra de Deus e esses caras, né, estão alcançando pessoas. E ao passar esses dias, Deus nos chamou, nos deu um olhar para, não para as obras que estavam sendo feitas, mas para o coração dos missionários. Cara, isso mudou a nossa vida, Uau. nos deu uma chave muito poderosa, porque a igreja muitas vezes manda com esse objetivo da evangelização, e isso é pertinente, né, o evangelho, mas a gente comete um erro grave, né, de não cuidar do coração dos pastores, dos missionários, do nosso coração. Verdade. E todo tempo a gente está envolvido com isso também na vida da igreja, né? Então, quantos pastores têm sofrido, né, por não construírem os seus muros de proteção, né? E não construírem esse lugar de descanso, esse lugar de solitude, esse lugar de amigos, que você não está no meio da multidão, você não está aparecendo nas câmeras, você não está curando pessoas, mas você está sendo saudável para você, para sua família, para as pessoas próximas. Agora, por que você acha que a gente tem tanta dificuldade em construir esses muros de proteção? Depois eu quero que você fale sobre esses muros de proteção, mas por que você acha que a gente tem tanta dificuldade de entender isso? A gente como ministro, como missionário, como pastor, o que você acha que é mais difícil para a gente entender isso? Eu acho que tem um estigma, né? A igreja, no decorrer dos anos, e isso, depois dessa volta da África, eu fui fazer uma pós-graduação em aconselhamento cristão, e a minha tese foi em cima do cuidado dos missionários, né? E uma coisa que a gente descobriu pesquisando a vida dos grandes missionários da história, aqueles caras que a gente lê e vê como os heróis da fé, né? Eu pude descobrir o quê? Que muitas famílias desses missionários, esposas que se suicidaram, filhos que ficaram no meio do caminho, muita perda, porque tem aquela síndrome do super-homem, né? Exatamente. Eu tenho que ser o super-homem, eu tenho que... É uma interpretação errada do evangelho, uma interpretação errada do que Jesus nos ensinou. E eu não vejo maldade nisso na igreja, mas a gente como pastor, nós líderes, ensinamos a igreja a ver a gente como super-heróis. Eu acho até a gente mesmo, na hora, eu acho que as nossas pregações são muito... são tópicos, né? Então, muitas vezes eu mesmo, na ênfase de gerar fogo e paixão por missões, a gente conta a história do herói de missões, eles iam assim, largavam tudo e tudo mais, e a gente pensa que a gente esquece de analisar, e eu tive esse mesmo choque quando eu comecei a pesquisar a vida de alguns dos meus heróis missionários e percebi que eles perderam as esposas no meio do caminho. Abandonaram filhos, largaram. E aí eu penso, será que esse era o método de Deus ou era o método que foi gerado por um estereotipo? Olha só, desculpa te interromper, eu fiz uma pesquisa na última igreja que eu preguei sobre esse assunto, né? Uma conferência missionária. Então me digam aí quais são as palavras que te vêm à mente quando você pensa em missões, missionário. O que você pensa? Sofrimento, miséria, passar necessidade, pessoas que são corajosas. Então esses estigmas estão aí prontos. A gente ensinou a igreja, a gente acreditou nisso. A gente desumanizou aquilo que é humano, que é sagrado para Deus, porque Deus criou o humano. É verdade. Né? Deus nos criou humanos. A gente desumanizou, a gente pensou que o missionário ou o pastor são seres quase que realmente celestiais, né? Que não tem coração, não tem sentimentos. Um grande engano, né? Verdade. Interessante que a gente fala isso, a gente fala impetuosamente quando Moisés ele saiu na direção certa,
ele tinha um chamado legítimo, ele tinha autoridade nas mãos, ele estava indo na direção que Deus mandou, mas no meio do caminho Deus ia matar ele, porque ele esqueceu de circuncidar o seu filho. E muitas vezes a gente prega falando, porque não tá dominando a sua casa direito. Mas, na verdade, eu acho Tá que o governando, né? circuncidar o seu filho é muito mais amplo do que a gente pensa. Exatamente. Não é porque, aquele pai que é duro. Na verdade, é ser pai. Ser pai. É Ser humano. cuidar, é ser família, é ser humano. É a parte humana. Ele estava tão no ímpeto de ver o sobrenatural que eles... Hey! Pode ficar empolgado, não. Vamos lá. Mas no ímpeto que ele esquece que, sabe uma coisa, ele tem uma esposa dentro de casa que é humana. Ele tem filhos dentro de casa que são humanos. Ele habita num corpo que é humano, que tem suas mazelas. E eu acho que essa pressão, China, é tão doloroso, porque eu passei por isso. Nós passamos, né, Júlio? Aquela pressão, primeiro a pressão do resultado. Exatamente. Quando sai de uma conferência, o pessoal pergunta, e aí? O que foi? Foi maravilhoso? O que aconteceu? Tocou? Quanta gente foi curado? E muitas vezes a gente tem essa pressão do pastor, tem aquela pressão. Quanta gente? Quantos números? Então ele tem que dar resultado, ele tem que produzir resultado. Exatamente. E eu acho que isso se tornou uma prisão, né, cara? Eu acho que isso se torna uma prisão e eu acho que a própria igreja não entende isso, que fala, não, o pastor tem que ser isso. Ele não pode ser humano, ele não pode descansar, ele não pode fazer outras coisas. E lá na frente nós estamos... E eu acho que a sensação, eu me lembro quando Deus me mandou parar por um tempo, eu senti, nossa, eu tô improdutivo. Mas, na verdade, é quando você aquieta, que você começa a ouvir as coisas mais profundas do reino de Deus, né? E isso é maravilhoso. É maravilhoso porque você está em saúde, você está em verdade, você consegue... Quantos desses cultos, né, desse mover, de coisas que a gente vê que são legítimas, que são boas, né? Mas, às vezes, elas não têm a consistência que deveria ter, né? Porque depois daquele ambiente do culto, ou aquele ambiente, né, daquele mover de Deus, parece que a gente entra em outro compartimento. Nossa vida é separada do espiritual para o diário, para o relacional, né? Para a vida na vida, para o coração, né? Então eu fico sempre pensando nisso, né? Não sei se é uma heresia o que eu falo, mas eu acho que é extremamente divino ser humano, né? Se Jesus se fez carne, se fez humano e conseguiu sentir o coração do outro e dar o seu exemplo de vida, né? Isso é muito significativo. Eu acho que é um retorno a quem nós devemos ser, né? E valorizar, porque a gente só valoriza de uma certa forma aquilo que agrada a Deus como algo que é espiritual, né? Se o pastor, e a gente é cobrado por isso o tempo todo, né? Se eu estou entregando, se eu estou fazendo, se Deus está agindo, ora, será que Deus não age nos relacionamentos, né? Será que Deus não age no nosso tempo de férias com os nossos filhos? Será que a gente não está marcando a vida deles para o futuro? Né? Será que a gente não está colocando uma marca de Deus na nossa esposa, de amor, de carinho, quando a gente deixa a igreja, deixa a multidão, né? Deixa a obra, né? E a gente estava comentando, né? Sim. O missionário na África, né? Fica 3 anos lá fazendo missões, aí tem 2 meses de descanso quando retorna para o Brasil. 2 meses fazendo campanha missionária. Esse cara não descansa, ele tem que ir no médico, ele tem que ir nas igrejas pregar. Né? Ele fica 2 meses dando relatório. Relatório, quer dizer, é desumano o que a gente faz, né, com os missionários e com a gente mesmo, né? E com a nossa família, né? E isso que a gente muitas vezes passa para a igreja, né? Essa espiritualidade só centrada no culto, centrada naquele momento de comunhão. E eu acho que é muito mais amplo isso que Jesus nos ensina nesse texto, né? E eu creio, Cristina, eu vou te ser sincero, eu sinto que o Espírito Santo está vindo com uma onda de cura muito forte para líderes, para missionários, para ministros. E eu sinto tanta convicção que essa é a hora. Sabe, eu ouvindo você falar, essa semana mesmo, recebi telefonemas de pessoas, ministros, grandes homens de Deus, falando, estou considerando largar tudo e parar. Eu estou considerando abandonar tudo. Eu não aguento mais os pensamentos que vêm na minha mente. E ele se sente culpado,
E eu acho que a pessoa passa de um limite, daí a pouco ele perde a alegria de fazer a coisa, ele perde o prazer. E uma das coisas que, quando Deus me parou para fazer algumas coisas, sabe o que voltou? Voltou a alegria. Sabe aquela Uau. alegria de fazer, de amar a gente, de servir, alegria? Então, eu creio que o Espírito Santo quer restaurar. Eu falo isso, eu sinto uma convicção tão violenta que o Espírito Santo quer restaurar, Uhum. né, isso no meio da igreja, Amém. cara, restaurar tantos, e eu sei que muitos ministros vão nos assistir, estão nos ouvindo, e eles se sentem culpados de estarem cansados, se sentem Exato. culpados de não estar em todas as reuniões da 320 reuniões durante a semana. É, Ele exatamente. faltou uma, ele sente que, nossa, eu devo estar em pecado, não consegui ir naquela reunião. Que O vergonha, que vão pastor. pensar de mim, Que vão né? pensar de mim. As pessoas vão pensar o quê de mim como Essa é pastor? outra coisa que eu acho que a gente, que é outra corrente na nossa. O que as pessoas acham? Exatamente. É a comparação. E a gente está no mundo da comparação hoje. Tudo se compara, né? É, você tá pastores, né, pequenas igrejas ali que tem um trabalho relevante, poderoso de transformação de pessoas, de famílias, né? Eles são pressionados todo o tempo pela comparação, Sim. né, de grandes pregadores, são homens de Deus e os nossos membros, e nós mesmos, né? Sim. Nos seguimos muitas vezes, ou vemos pregações, e essa comparação, né, ela vai pressionando a gente ser quem nós não somos. Né? Algo que Deus não nos deu. Então, acho que uma mensagem que a gente pode deixar para os pastores, para os missionários, para os servos de Deus. Deus tem uma porção para cada um de nós, né? Verdade. E é Ele que faz, né? E se a gente tiver essa graça de confiar no Senhor, de descansar no Senhor, a gente vai estar muito mais inteiro, Come on. né? E sem essa pressão de que eu tenho que agradar a minha congregação. Parece que quanto mais que a gente faz isso, mais a gente é pressionado e a gente não alcança o objetivo, porque deixa de ser quem eu sou. Né? Eu acho que tem duas coisas que são fenomenais. Primeiro, Jesus falou, deixa eu falar com vocês. Veio João Batista que não come, não bebe, vocês falaram que ele era doido. Veio eu que como e bebo, vocês falam que eu sou beberrão. Então Jesus deixou ali primeiro, não tem como agradar todo mundo. Para com isso. E eu acho que a segunda coisa que me deu uma clareza, não sei se, eu acho que talvez ajuda você, pastor, mas uma das coisas que me deu clareza nos últimos anos foi quando o Senhor me levou em João, capítulo 17, quando Jesus, conversando com o Pai e orando, Jesus começa a dar o relatório das ovelhas dele. Uhum. Jesus não deu o relatório da multidão, Jesus não falou, aqui está a multidão do monte onde eu preguei, aqui estão os milhares, Uhum. aqui, quero te dar o relatório das pessoas que eu curei, Jesus. Pai, né? Quando ele estava orando, ele começou, tipo assim, dar uma prestação de conta. Ele não prestou conta das pessoas que ele curou, ele não prestou conta das multidões que ouviram ele, mas ele falou, Senhor, dos que o Senhor me deu, isso é lindo. E que ele fala no texto ainda, eu não oro pelo mundo, mas oro por esses. Por esses. Né? E isso me assusta, porque, tipo assim, Senhor, às vezes o fardo é porque a gente acha que nós somos responsáveis Exato. pela multidão. A gente só é responsável por aquilo que Deus nos deu. Exatamente. E muitas vezes a gente fica tão angustiado porque Jesus falou, eu vou prestar conta do meu pastoreio esses 3 anos e poucos. Que lindo. Aqui estão os 12. Desses 12 eu perdi alguns. Um me abandonou, Pedro fugiu, o outro fez isso, Judas fez aquilo. Mas isso me deu uma paz, China, violenta. Não sei se eu já te falei isso, porque foi como se eu falasse assim, Judson, eu vou cobrar de você só as ovelhas que eu te dei. Uau. Para de sofrer por aqueles que eu não te dei. Para de tentar ser aquilo que eu não te chamei para ser, para quem eu não te chamei. Seja apenas accountable. Presta conta apenas para aqueles que eu coloquei diante de você. Interessante que nos últimos dias nós vamos ser julgados, o Senhor falando se eu fiz ou se eu não fiz o que Ele mandou fazer. E muitas vezes nós apresentamos aquilo que Ele não nos mandou fazer. Exato. Olha o que eu fiz no meu zelo. O Senhor fala, filhão, Saul, no zelo dele, matou os gibeonitas.
né? O reino de Deus é movido por um zelo pela revelação da palavra de Deus. Então, acho que isso é uma das coisas que a igreja precisa ser sacudida, né? Aleluia. Fala mais um pouquinho aí, Chico. Eu tô falando demais. Eu quero ler só uma estatística aqui que choca a gente, que em nome de Jesus a gente consiga mudar isso. E os nossos amigos pastores olhem para isso com cuidado, olha só. 70% dos pastores, né, pesquisas aqui de 2015, 2016, então isso pode estar até mais agravado hoje, né? Lutam constantemente contra a depressão. 70% de pastores, 71% se dizem esgotados. 80% acredita que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Cara, isso é grave. São solitários. Meu pai, isso é assustador. É assustador, Judson. Assustador, e é algo que eu não consigo ver que Deus pediu isso. Então, quando a gente se encontra há 3 anos atrás aqui em Fort Myers, né, eu acho que o Senhor faz brilhar para todos nós que estamos nesse movimento, de estarmos juntos, de trocarmos ideia, de estarmos à mesa, né? Como a mesa traz cura para nós, verdade. né? Como é saudável, né? Gastar esse tempo. Às terças-feiras, né? Eu tenho culto na minha igreja, mas às terças-feiras eu não vou à igreja, eu só vou à noite, porque nós temos a nossa mesa. Muito bom. Né? E é o lugar realmente que eu não vou. Esse é o dia que eu não vou resolver problemas, que eu não vou ficar fazendo atendimentos. Eu quero estar com os meus amigos, né? Ser gente, né? Ser gente, comer pão de queijo, dar risada, chorar juntos, né? Falar dos nossos sonhos. A gente precisa desse tempo. Esse tempo é um presente de Deus para a nossa vida que a gente não pode desperdiçar. Eu acho que a gente, no nosso ímpeto para buscar cura para nós mesmos, nós esquecemos que eu não sou médico, né? Mas eu acho que uma grande maioria das curas são produzidas pelo próprio corpo. São os anticorpos. Uau, né? isso mesmo. E a maioria da cura que você precisa, que nós precisamos, é encontrado naquilo que nós temos rejeitado, que é a comunhão, que é o partir do pão, que é a mesa, que é o abrir o coração. Muito da cura que a igreja precisa, que os pastores precisam, que os ministros precisam, é no meio do corpo. E o diabo veio e arrancou isso da gente e falou, não, é só plataforma. E não é. Exato. E eu acho que a cura que o Senhor tem trago para a igreja vai passar com certeza, pelo menos para a minha vida, tem passado por esses ambientes de sermos transparentes, vulneráveis, frágeis, fracos, e falar, põe a mão na minha cara, ora comigo, chora comigo, eu tô cansado, eu preciso. Isso é maravilhoso. Eu sempre me reporto aquele momento de Jesus, né, antes da cruz, né? Tem tantos momentos significativos ali, né? Um deles é que Jesus, no final daqueles 3 anos, fala para os seus discípulos, olha, não considero vocês mais servos, né? Quero chamar vocês de amigos, né? O próprio Jesus falando isso, né? E depois ele vai aquele momento de sofrimento, de oração e de dor, né? Os caras não estão entendendo muito bem, eles não tinham essa experiência, eles tinham que amadurecer como a gente, né? Mas tá aí pra gente aprender com isso, né? E eu fico pensando assim, Jesus precisava de oração, né? Ele é o Filho de Deus, ele sabia que ele tinha que ir para aquele lugar, né? Ele precisava de oração dos discípulos, né? Eu vejo que não, mas ele chama, vem comigo, vem estar comigo, vocês não podem estar comigo, né? O poder daquele momento não está numa intercessão sobrenatural, num reteté que pudesse acontecer ali, né? Os discípulos colocando as mãos, talvez, fazendo todo tipo, né, de malabarismo, né, espiritual para fortalecer Jesus, mas do estar junto, do estar presente, do estar ao lado. Era isso que Jesus estava pedindo, né? Então, eu acho que tem muito ensinamento para nós aí nesse aspecto, como o Pai, o Filho, o Espírito, né? Eles se relacionam nesse ministério de Jesus que é aparente na Terra, que é humano, que mostra pra gente uma receita, né? Sempre a gente vê ele se reportando ao Pai, o Pai aparecendo em alguns momentos, fazendo menção do Filho, o Espírito Santo consolando, empoderando, né? Isso é relacional, né? É verdade, é verdade. E Jesus transferindo isso para os seus Jesus discípulos, né? deixando claro,
eu sou 100% homem. Eu preciso estar... Isso é fenomenal, isso é maravilhoso, né? Extraordinário. Eu acho que isso é a chave para a igreja entender. E, ó, vou ser sincero, o tempo voou, velho. Já tem... Meu pai, Acabando. temos que acabar, estamos acabando. Mas nós vamos fazer, ó, fica ligado, nós vamos ter uma série, a série é só sobre isso, sobre como Deus se importa com você. E eu vou incluir uns outros aqui, sabe? Ministro de Louvor, ministro de Louvor também, nós também merecemos ser cuidado e amado, e abraçado, e É isso curado. aí. Aleluia. Mas o Senhor, nós vamos fazer... Daqui a pouco, fica ligado, você vai ter os outros programas sobre isso, mas seus pensamentos finais sobre essa parte, China. Qual que é o seu conselho para um cara que diz: eu estou cansado, eu estou quebrado, eu não aguento mais. Ele sobe na plataforma todo dia, quando vai pregar, ele não tem mais alegria para pregar, ou ele está cansado, a pressão está dentro de casa, a pressão está de todos os lados. Qual conselho que você daria para um ministro, seja pastor, ministro de louvor, missionário? Que conselho que você daria para ele hoje? Cara, eu tô abrindo o meu coração aqui. Eu acho que a gente tá abrindo o nosso coração para isso, para esse tempo, Judson. Peça ajuda. Você tá participando desse programa, manda uma mensagem, porque hoje o Senhor tem nos dado rede de relacionamentos, né? Pessoas que nós estamos sentados por interesse um no outro, né? Não é para arrancar algo um do outro. E eu sei que Deus levanta pessoas quando a gente pede ajuda, né? Come on. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso falar, help me, né? Eu preciso de ajuda. Então, eu acho que a gente não tem que ter essa vergonha. No momento de crise da minha vida, em 2017, né? Eu me senti assim e eu vejo que isso foi curador, me protegeu a minha família. Eu pedi ajuda pro meu grande amigo, pastor Mauro, lá no Rio Grande do Sul. Eu peguei meu carro lá de São Paulo, saí, né, para pedir ajuda. E a gente tem um estigma também que no corpo de Cristo a gente não encontra, que é cada um por si. Isso é uma mentira. É mentira. Tem É mentira. muito irmão precioso, muito pastor Sim, nós precioso. queremos quebrar essa mentira. Tem homens e mulheres de Deus prontos para estender a mão. E a gente tem que encontrar a cura no corpo mesmo. E outro estigma é que, não, o cara só vai querer me ajudar porque ele quer me usar. Isso é Não, mentira, querido. Tem muita gente preciosa no corpo de Cristo. sim, E eu vou te ser sincero, eu acho que esse é o melhor conselho para começar. Porque você fala, então larga tudo. Não, não larga não, pede ajuda. pede ajuda. Senta Pede com ajuda. alguém que te ama. Tem gente aí que te ama, cara. Pra te aconselhar, pra orar com você, pra ministrar, pra chorar com você. E muitas vezes nem vai dar as respostas, só vai sentar com você e ouvir você e chorar. E interessante que eu tô lembrando esse texto de Jesus, né? Quando Jesus viu os discípulos cansados e Jesus falou: vamos para o lugar pé deserto para descansar. E eu falo: que Jesus maravilhoso esse. Mas eu sei que não é algo fácil, China. Não é algo fácil, porque se você for olhar o contexto desse texto que eu li no início, daí a pouco eles estão lá descansando, a multidão apareceu lá do nada. Brincadeira, velho. Nem, nem Jesus conseguiu levar o pessoal para descansar. Eles vão para o lugar deserto. Daí a pouco, quando eles estão no lugar descansando, lê no seu texto, daí a pouco o pessoal apareceu lá. É um trabalho constante. Você precisa de irmão junto com você para te ajudar e cooperar. Você ora para esse pessoal, China? E Sim. eu quero dizer, tem lugar para comentar aí, comenta, entra em contato com a gente, entra em contato com tem ministérios que Deus está levantando ao redor há uma onda do Espírito Santo Yes, yes. de cuidar de pessoas, de amar a gente, de ser gente e de falar: Senhor, nós precisamos da sua graça na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza. Então vem, Senhor. Então eu creio que o Espírito Santo esse programa foi para você. Foi para Ok. você, para abençoar a sua vida, para encorajar você, para animar você a não desistir. Jesus não, sabe, a gente converte, a primeira mensagem que se ouve é: Deus quer te usar. Então você foi usado no mundo, se acha então eu fui usado, abusado no mundo, então a igreja é a mesma coisa. Não, não é isso não, filho. Jesus quer você. Ele quer você. Ele é apaixonado por você. Ele morreu na cruz para você ficar perto dele.
Esse é o evangelho de Cristo, a intimidade, cara. É a presença dele com você. E não tem outra maneira de eu dizer isso sem meu coração ficar pegando fogo. Esse Jesus que me ama e que me olha de um jeito que ninguém olha, que se aproxima de mim sem tentar arrancar. Pelo contrário, ele senta comigo e ouve até mesmo as bobagens que eu falo. E ele vai cuidar de você. E ele tem levantado um exército para cuidar de pessoas. Ó, fica de olho, o próximo programa daqui a pouco. Ô, China, abençoa esses pastores aí. Sim. Senhor, eu quero, aqui em comunhão com o Judson, fazer um pedido ao Senhor Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está falando e tem uma frase aqui que ecoa, que é: venham comigo, venham comigo. Jesus está chamando ministros nesta oportunidade de vir a esse lugar de descanso, a encontrar esse lugar de restauração, esse lugar da humanidade, esse lugar de ser vulnerável, esse lugar de encontrar em Jesus a fonte de renovo para suas vidas. Pai, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar que o Senhor possa agir nesses corações dos meus irmãos queridos, alguns que estão em momento de desespero, à beira de um esgotamento. Nós queremos quebrar todos esses laços que muitas vezes têm prendido a vida desses irmãos na mente, essa necessidade de cumprir agendas e de mostrar algo, de ter sucesso. O Senhor não nos chamou para isso, porque em Ti estão as nossas fontes e toda a capacidade, toda a graça vem do Senhor. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, proteger a vida desses irmãos, que eles encontrem nesse pedido de socorro alguém, Pai, anjos do Senhor enviados, irmãos, amigos queridos que vão oferecer o ombro, que vão oferecer a mesa, que vão oferecer o colo, que vão oferecer o carinho de estar juntos, Senhor, e sermos saúde um para os outros, cura um para os outros, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo, que essa graça, essa segurança possa vir sobre a vida dos teus filhos, essa confiança de que tudo o Senhor vai cuidar. O Senhor continua cuidando da multidão, o Senhor continua cuidando daqueles que necessitam, Pai, e que esse lugar de descanso possa ser encontrado, que as estatísticas mudem e que nós, pastores, líderes, missionários, possamos ser aqueles plenos de graça, plenos de amor, plenos em nossas famílias, com tempo de descanso, com alegria no nosso coração em Te servir. No nome de Jesus, Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e cremos, Senhor, que o Senhor está movendo nesses dias para que a saúde, o corpo possa trazer saúde a cada célula, a cada parte, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. A sensação aqui, para continuar, nós vamos continuar esse papo. Fica de olho no próximo programa. Deus te abençoe. Não esquece de dar aí um like e subscreve no nosso canal e pede ajuda. Pede ajuda. Tem muita gente aí pronto para te ajudar. Deus colocou pessoas para ajudar a sua vida. Um beijo. Amamos vocês.